Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, e versículo 22. O prefácio, o título diz: Jacó passa o val de Jabó e luta com o anjo. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jabó. E tomou, fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que ele tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o anjo até a alva, ao qual subiu. Somente até aqui. Amém? Aí entendemos o texto da Bíblia. Aleluia. E eu queria que você parasse, refletisse. Tem certas escolhas que nós escolhemos e é um caminho errado. Por isso que sempre quando tomarmos alguma decisão, temos que estar em oração. Escute só o que vou pregar nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 24. Fala sobre a genealogia. Ou seja, fala sobre um homem chamado Terah. A Bíblia diz que esse homem teve 3 filhos. Um deles chamado Arã, pai de Ló, ao qual logo morreu. Ló foi criado por os seus tios e seu avô. Esse homem teve mais 2 filhos, um deles chamado Naor e o outro chamado Abraão. A Bíblia diz que Naor era um homem igual, cultivava a idolatria. Ele casou com uma mulher chamada Milca e teve um filho chamado Betuel. A Bíblia diz que Abraão tomou uma mulher chamada Sara. Esta mulher não gerava filhos. Esta mulher tinha um problema. A Bíblia diz que o tempo passa, mas o período de tempo passa. Lembra de Gênesis capítulo 12, diz que Deus fala com ele: sai do meio da tua parentela e eu farei de ti uma grande nação, assim como as estrelas, assim como a areia do mar, eu farei de ti uma grande nação. A Bíblia diz que ele sai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há certas escolhas que nós escolhemos e é escolha errada. Deus não interfere muitas vezes naquilo que nós escolhemos. Tem coisas que é para nós fazer e tem coisas que é para Deus fazer. Aleluia. Tem muitas vezes que aquilo que é para nós fazer não fizemos e aquilo que não é para nós fazer queremos fazer. A Bíblia diz que no capítulo 20 do livro de Gênesis e no versículo 9 ele está saindo para uma cidade e encontra com um homem chamado Abimeleque. E esse homem olha para esta mulher chamada Sara e acha ela muito formosa. E alguns teólogos dizem e afirmam que é verdade aquilo que Abraão falou. Mas olhando para dentro da Bíblia, eu não encontro a descendência de Sarai. E a Bíblia diz e afirma que ela era mulher de Abraão. E esse homem olha para ela e acha ela formosa. E pergunta quem é ela. E ele responde a esse homem chamado Abimeleque, que era o rei dos filisteus. A Bíblia diz que ele olha e diz que ela era irmã. Ele mente. Tem coisas que nós que decidimos. Tem coisas que nós que decidimos. Ele decidiu naquele momento em mentir. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus fez uma promessa para ele. E restauraria o ventre de sua mulher, que daria um filho. Passa-se um período de tempo. Ele sai. Bendito é o nome santo do Senhor. Nada acontece. A feitiçaria começa a ficar abalada. Ou seja, ela começa a ficar, aleluia, muito amargurada. E no momento que Abraão mente a Abimeleque, a Bíblia diz que ele sente medo, ele se sente inseguro, ele tem insegurança, aleluia, por isso ele mente. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nesse momento, Sara tenta ajudar, aleluia, ao Deus dos céus, colocando Agar para comunicar com ele. Tem coisas que é para nós fazer, mas tem coisas que é Deus que vai fazer.
fazer, aleluia, lá na frente, aleluia, pode ter um grande problema. A mensagem, aleluia, Deus deu a mim no Val de Jacó. Val de Jacó é lugar da oração. Eu vou chegar lá, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. No meio do tempo, mais um tempo, Jesus, Deus do céu, restaura ela, dá para ela, aleluia, um filho chamado Isaac, bendito é o nome santo do Senhor Jesus, dá para ela um filho chamado Isaac, aleluia, cresce ele, há uma promessa, o Senhor prometeu que fará uma grande nação, aleluia, Deus, a ação plena, o Senhor manda, aleluia, seu criado, chamado Eliezer, descer até uma cidade chamada Magdalena. Lá desce ele. A Bíblia diz que fica ele em oração. Isaac orando ao Deus dos céus, pedindo, aleluia, aleluia, um milagre, que algo acontecesse lá onde estava Eliezer. Ele diz que ele vai até lá, a cidade de Padrão. Quando ele chega na cidade de Padrão, ele encontra um homem chamado Betuel. Quem era Betuel? Filho de Naor, um homem idólatra. A Bíblia diz que Rebeca também era filho de Betuel. Ele foi um tirador. Ele toma ela como esposa e leva até aonde está Isaac. Bendito é o nome santo do Senhor. Isaac está orando. Isaac está falando com Deus. Isaac está clamando ao Senhor. Aleluia. Ela era sua esposa. Muito formosa ela era. Bendito é o nome santo do Senhor. Diz que ele sai de uma cidade. Gênesis capítulo 26. Aleluia. Versículo 9. Quando ele vai para outra cidade, ele encontra um rei dos cristãos chamado Abimeleque. Ele olha para a janela e olha para a Rebeca. Muito formosa era ela. Chega perante Isaac e pergunta: quem é essa? Essa é tua mulher? Não, ela não é minha mulher. Ele mente. Escolha dele, aleluia. Tem escolha de nós, tem escolha de Deus. Tem coisa que é para nós fazer, tem coisa de Deus que vai fazer. Mas havia um problema na vida dessa mulher. Seu ventre também era seco, não gerava filho. Mas Deus promete uma grande nação a esta família. E quando Deus promete, Ele tem os seus meios de trabalhar. Muitas vezes olhamos, está tudo acabado, nada mais vai acontecer. Deus está junto. Aleluia. Deus está trabalhando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado teu nome, Jesus. Isso. Passa um tempo. Aleluia. Um período de tempo. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus é vivo. Diz que ela engravida. Esta mexer sobre ela não entende o que está acontecendo. Pergunta a Deus, o que é isso que está acontecendo? Aí no teu ventre há duas nações. Duas nações vêm do teu ventre. E será muito grande essas duas nações. E o pequeno vai, aleluia, ter governo sobre o maior. O pequeno vai ter autoridade sobre o maior. Deus prometeu, era fácil de entender. Aleluia. Nasce, primeiro é Esaú, vem Jacó. Esse, Deus falou comigo. Passa o tempo, um período de tempo, Isaac fica velho. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Tem escolha que você gosta. Tem escolha que é de Deus. Tem coisas que é para nós fazer. Tem coisas que é Deus que vai fazer. A Bíblia diz que ele estava no campo caçando. Aleluia. E de repente, vem, aleluia, até Jacó. Jacó está fazendo um desgostoso. A Bíblia diz que ele troca. Ou seja, Jacó quer cambiar com ele. Jacó quer negociar com ele. Tem escolha que é nossa. Lá na frente vai fazer diferença. E sabe o que acontece? Tem coisas que não tinha se passado nesta geração, desde seus avós até a frente. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa. Mas a fé de Rebeca começa a ficar trabalhada. Dúvidas começam a entrar na sua vida. A Bíblia diz que Isaac chama Esaú.
Manda ali no campo, buscar, aleluia, um servo para fazer um guisado. Aleluia. Rebeca ouve, se apresenta para Jacó. Foi o pelo nele, e manda que ele vá até. Mas se quisesse tão rápido isso já tem. Sim, então Deus abençoou-me e colocou um servo até mim. És tu mesmo. O cheiro é não, mas a voz, ele tinha. Sim, meu pai, sou eu mesmo. A decisão era dele. Disse que ele mentiu. Duas vezes. Tudo aquilo foi descoberto. Esaú jurou ele de morte. Depois que meu pai descer a sepultura, ele te matar. Por isso que Deus permitiu acontecer. Ali, naquele momento. Por causa da decisão ao povo. Aleluia. Rebeca manda que ele saia dali e vai até a cidade de buscar uma esposa. Aonde ele vai unir? Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 27. Deus se manifesta para Jacó. Ele tem uma visão, viu a escada, e Deus fala com ele. Hei de te multiplicar a tua descendência, assim como a areia da praia. Deus fala com ele. Aleluia. Deus falou, aleluia. Ele vai até a cidade. Casa de quem? Labão. Labão é quem? Dado por Betuel, seu pai, filho de Naor. Bem-vindo. E entra e encontra Raquel. Olha para ela quando for ao posto de mercado. Acha muito linda. Essa é ela para mim. Entra, fala com o Labão. Labão concorda, depois ele deu a cheia. Dá mente para ele e dá velha para 7 anos ele trabalha ali. A Bíblia diz que depois ele continua naquele local trabalhando. Passa-se um tempo, mais 7 anos se passa. A Bíblia diz que Leia gera filhos, Rubem, e vem Simeão, e vem Levi, e vem Zacarias. A Bíblia diz que Raquel não tem filhos, porque o ventre é seco, não germina, não dá filhos. Desde sua descendência, de todos, avó, pai, todos eles vêm com a mesma coisa, o mesmo escolha nossa. Não é condição, na verdade é condição. Condição é uma coisa, escolha nossa. Escolha uma coisa, condição é outra. Liga meu Deus. Não tem filhos. Não tem filhos. Não gera filhos. Deus prometeu. Quando ele promete, ele diz. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Ela amargurada, começa a olhar para Leia. Leia com o filho. Chamou. Tenho eu andado em amargura. 10 filhos. Estou eu no lugar de Deus. Responde ele para ele. Minha, sério, sozinha com ela, minha. Coisa que nada tem. O amigo com ela, ele vem dele e vem outros filhos. E ela não quer. 14 anos se passam, está ela
na casa de Labão. Gênesis capítulo 30. A Bíblia diz que Leia manda Rubens ir ao campo. Rubens vai ao campo. Lá no campo, ele vai colher uma fruta chamada manga. Essa fruta, ela era uma fruta usada em feitiçaria, em bruxaria. Tanto o homem que se alimentava com essa fruta despertava nele o apetite sexual. Diz o texto que ela se apresenta até Raquel. Vai, desce mandado aos caminhos. Tomaste já o teu marido, e ainda quer tomar também essas mandadas. Entra em cena mais uma vez Raquel, querendo ajudar ele, fazendo uma escolha que não é para fazer. Pega o meu marido, vem te comendo e dá para mim essas mandadas. Esse mesmo texto das mandadas está lá no livro de Câmara, ou Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 13. Quando ele abria a porta, ele encontrava lá uma bandeja com uma casa que era de cheiro muito gostoso aos olhos humanos. Entra em cena mais uma vez. Mas Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Deus poderia fazer. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome santo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que basta um tempo, mais um período de tempo, está lá no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 41. A Bíblia diz que 20 anos Jacó esteve distante de sua terra e de sua casa, da cidade de Canaã. 14 anos ele trabalhou por as suas mulheres e 6 anos ele trabalhou em gado de lavoura. E a Bíblia diz que Deus se manifesta para ele. Deus fala por ele: Jacó, eu sou o Deus que falei contigo lá onde tu fizeste para mim uma coluna e chamou aquele lugar de Betel. Pega a tua família, pega os teus agora, sai desta cidade e vai para a cidade de Canaã. A cidade de Canaã era onde habitava o seu irmão Esaú, aonde, aleluia, ele habitava há muito tempo atrás. Ele diz que ele ouve a voz de Deus. Tem coisas que, aleluia, nós decidimos. E tem coisas que é Deus que decide. Tem coisas que nós que fizemos, tem coisas que é Deus que faz. Amém? Aleluia. Deus vivo. E naquela época existia a tosse, tosquia as ovelhas. E ele diz que Labão pega os seus homens, aleluia, filhos, nesses 3 dias, e sai com sua família. Sua filha Raquel pega os seus ídolos. Eles colocam em um camelo e sai junto. Passa-se 3 dias, 4 dias, aleluia, 5 dias, 7 dias, e no 7º dia ele está em um vale acampado e Labão alcança ele. A Bíblia diz que Raquel já está livrada. Raquel pega esses postos ídolos e deita em uma cama, aleluia, esconde ali e deita-se naquela cama. Labão alcança Jacó e pergunta a ele: o que tem te feito ele para que saia dessa maneira, aleluia, e ainda rouba de mim os meus ídolos, ao qual não te pertence? Eu não fiz isso, e aquele que tu achar que tenha feito isso, mate. Ele diz que ela se deita na cama e Labão se apresenta a ela. E ela, aleluia, mente para ela. Estou eu nos meus dias. Estou eu nos dias de mulher. Não posso me levantar. Mentir. Mentira não tinha deixado esta família desde a geração de Abraão. Aleluia. O engano, Oh, Deus dúvida, vivo. a incerteza, a insegurança. É verdade. Deus soberanamente. Atrás dele vinha Labão. Sabe por que Labão não fez nada?
Porque Deus falou com ele e deu um sonho para ele. E disse para ele: não toques em Jacó. Não fales de Jacó, nem de bem e nem de mal. Aleluia. Ele se apresenta. E ali naquele lugar, ele chama Jacó. Labão, invoca o Deus de Naor e o Deus de Betuel, seu pai. E também invoca o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E ali chama aquele lugar de Gileade. Jacó chama aquele lugar de aqui Deus é meu testemunho. Labão diz para ele: não irei para lá, não irás para cá, não tomará mais para ti nenhuma mulher. Assim é Deus nosso testemunho neste lugar. Diz que assim ele faz. Labão volta, Jacó vai adiante. Ele está indo, e vindo ao seu encontro está a morte. Está o homem que vai matar ele. Determinou que iria matar ele. Ele disse que vai adiante. Pega algum dos seus criados. Pega o melhor bezerro, a melhor junta de boi, de camelo. Manda que eles vão ao encontro dele. Quando eles vão ao encontro dele, daqui um pouco eles voltam. E gritam: Jacó! Esaú, teu irmão, vem ao teu encontro. E 400 homens vêm com ele. E querem te matar. E o texto desta noite. A Bíblia diz que ele pega as suas pérolas, Zila e Zilpa, coloca elas na frente junto com seus filhos e leia-as. Divide ele e elas em grupo. Por quê? Porque na sua mentalidade ele pensou para consigo: vou dividir esses grupos. Se Esaú atacar um, o outro vai conseguir fugir. Ele disse que ele não é a necessidade. Atravessa um alto chamado. Não é bater mal, chamado Aleluia. Aleluia. Val de Jaboque é lugar de conserto. Val de Jaboque é lugar de altar. Val de Jaboque é lugar de sensibilidade. Val de Jaboque é lugar de visão. Val de Jaboque é lugar de humildade. Val de Jaboque é lugar de caráter. Val de Jaboque é lugar de identidade. Val de Jaboque é lugar onde a morte cai por terra. Oh, glória! Jaboque é lugar de intimidade com Deus. Val de Jaboque é lugar de oração. Aleluia. Irmão, faz tempo que eu não vou no Val de Jaboque. Hoje é a hora. Irmão, faz 10 anos que eu estou no Val de Jaboque. Fica mais 10, 20, 30, 40. Fica no Val de Jaboque. Val de Jaboque é lugar de conquista. Val de Jaboque é lugar de Oh, glória! é onde tu vai conhecer Deus. A Bíblia diz que ele foi para o Val de Jaboque. Aleluia. Aleluia. Lá no Val de Jaboque ele começa. Oh, Deus poderoso! Glória a Deus. Lá no Jaboque ele começa. Mas ele determinou: eu quero a vitória, eu quero a bênção. E era uma luta travada. A Bíblia diz que dizia a ele: me escolta. Eu não sou. Me larga. Eu não largo. Eu quero a bênção. Ferido, mas ele está louco. Ferido, Oh, glória! ele sabia que o Val era o lugar da vitória. Graças a Deus! Tem o ser humano que não vai para o Val de Jaboque e não tenha revelação de Deus. A paz sua. Essa mensagem foi do Val de Jaboque. Oh, glória! Deus, glória a Deus, bendito. O exalta, eu não sei. Como é o teu nome? Eu quero a bênção. Por que tu queres saber o meu nome? Lugar de identidade. Meu nome é Jacó. Oh, glória! Jacó será. Meu Deus, tu és santo! Aleluia.
7 vezes, ele se prostra de joelho, lembrando daquele convite especial que Jesus fez em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos e aprendei de mim que sou manso e... Oh, Oh, glória a Deus vivo. Oh, Deus vivo, soberano. A Bíblia diz que na face de Esaú tinha lágrimas. A Bíblia diz que ele estava chorando, de braços abertos. Abraços. Oh, glória. Oh, Deus soberano, Deus vivo. Oração é conquista. Ele determinou. Não sai daqui até aqui. Oh, glória. Amém, Deus vivo. Poderoso Deus. Ele olha para ele. Irmão, pode ficar com tudo aquilo que você tem. Deus também tem. Ele disse que ele vai para frente. Continua andando. Porque ele determinou que ele iria fazer. Coisas que nós fazemos. Coisas que é para Deus. Ele obedeceu. Ele está voltando para Canaã. Ele diz que quando ele está voltando para Canaã, ele chega em certo lugar e vai levantar montanha. Lembra da história de está lá em 2 Reis capítulo 20, e também está em Isaías capítulo 38. Ele diz que quando ele estava com vontade, ele virou para mim. Oh, Deus vivo, poderoso. Não tem. Volta lá que vai criando. Oh, glória. Aleluia. Se começa a levantar uma vontade, ele levanta uma vontade. Senhor. Deus falando com ele. Deus falando com ele. Não sei se Deus já foi para ele, estava falando com ele. Tá. Raquel! O que é? Agora, hoje, Deus falou comigo. Tira todos esses ídolos aí, porque hoje o Senhor vai descer. Aleluia. Glória a Deus vivo. É feito do mal. É feito do mal. Visão espiritual. Glória a Deus, poderoso. É feito do mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Deus do céu sabia. E Deus do céu sabe. Então tem coisas que é para ti fazer. Tem decisão que tu decide. A Bíblia diz claramente. Efésios capítulo 4 e versículo 27. Não tem lugar já. Quem falou foi Paulo. Paulo teve muita intimidade com isso aí. Ontem nós estávamos vendo um filme do Pedro, apóstolo Pedro, você lembra? A história bíblica com conteúdo bíblico. Aleluia. Ele também falou sobre isso aí. E a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é quem? Diabo. Eu não quero dizer. Eu não vou mentir. Eu não posso mentir. Aleluia. Se eu mentir, a Bíblia diz ali na Bíblia. João capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. Aleluia. Deus. Então eu escolho. Eu escolho. A escolha é minha. É que nem aqui. Escolhi pregação de microfone. Escolho pregar microfone. Escolha. Escolha pregar. Eu tenho escolha pregar capítulo. Aleluia. Escolha. É verdade. Eu tenho escolha de mentir. Deus meu. A escolha é minha. Glória a Deus. Aleluia. Está pronto te ajudar. Mas tem coisa que é Oh, Deus vivo. Vamos lá na prática. Graças a Deus. Eu levei a Bíblia para casa, eu não levei. Você escolhe. A escolha é tua. Quer me instrumento que Deus quer. Deus te poder de graça. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Se tu parar, não acredita no que Deus falou contigo, que é uma religião, mas Deus sabe, né? Como eles? Deus falou. É que o tempo, eles não souberam esperar. Quiseram apressar, quiseram fazer papel de Deus. Continua à frente, vai ter o resultado lá na frente. Mas Deus, os filhos que colocaram José lá na cisterna, Dan e Zacar, filho das células. Aleluia. Deus vivo. Raquel não viu. Quando ela teve Benjamim, ela não teve. Quando ela chegou em Canaã, gerando Benjamim, ela morreu. Ela não viu. Mas Jacó sentou e viu tudo. Meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui. Jacó viu tudo. Deus vivo. Deus sabe como trabalha. Deus mudou toda a história. Oh, glória! Aleluia. Deus amado. Eles queriam, elas vão colocar na cisterna. Aí Deus falou isso, não, vocês querem fazer isso, eles vão colocar na cisterna. Fazer assim. Teve um dia Benjamita, não vai para ali, vai para lá. Não era, eu vou matar a nação, Deus sabe como. Aí vende. Glória a Deus. Vocês têm escolha. É como nós que vamos escolher. Deus está pronto a abençoar nós. Aleluia. Se pararmos, a culpa é de Deus. É verdade. Aleluia. Oh, Deus vivo. Abençoar nós. Javorá. Aleluia. Pegamos um texto aqui nesta noite. E acreditamos decisões que eu tomar, se você tomar, que não esteja nos projetos de Deus, que não esteja em oração, não tem Deus no meio. Não precisa querer negociar um carro para querer enganar no próximo, mas ele tem Deus no meio. Certa vez, eu vou contar algo para vocês. Olha só. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, lembrem de uma coisa, que um dia para o Senhor é como? Em casa. 1000 anos. 1000 anos é como? Um dia. Aqui. Certa vez na praia, viu um abençoado. Ele vamos. Isso nós conhecemos ele para agora. Eu não tenho para mim, não sei você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Moço lá de Deus não se limita com as coisas desse mundo. Então eu não sou calvista, não aprovo esse tipo de coisa. Entendeu? Não aprovo, não é minha área. Na minha área, estou pela Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Eu gostava dos caminhos, sabe, de caminhar, né? Caminhar, fazer aqui. Ele pegou um cheque sem fundo, ele pegou e falou, eu te abençoo. Eu não tenho sem fundo, se você me abençoa, fica melhor do que não. Mas aliás, às vezes, como é bem cabeça, eu tiro também, para não quebrar, porque não dá não. Começou a mentir, assim, vai aqui, vai lá. A vida espiritual virou uma coisa. Ela não dá. Obviamente. Muitas coisas. Então, depois que a escolha é nossa, afinal de tudo bem. Nada de todo mundo. Aí vamos caminhar essa noite. Pegamos um texto aqui. Sobre escolhas que acompanharam a geração de Abraão. De Jacó. Lá na frente, que sempre vai fazer uma coisa. Pode ser e conosco. Uma escolha é nós. É nós que vamos escolher. Nós. Escolha nossa. Depois que é nossa. Deus vai deixar. Então, uma coisa eu tenho absoluta certeza. Tudo que nós for fazer, vamos fazer na oração. Na oração, se nós estiver na oração,
Ele está conosco. Nós vamos conhecer Ele e vamos ter intimidade. Feche os olhos. Pai grande e eterno, diante da tua palavra, Pai, aqui está a tua igreja. Te peço para ti, Pai, dirige aonde eu posso as filhas do teu filho. Dirige, segura nas mãos, dirige, sentar, olhar e falar. Dirige a semana, dia, a noite, a madrugada. Dirige eu sair daqui, eu sei que presta providência para estudar. Eu sei muito que pode fazer. Pai, toma conta da vida de cada um que é seu. Eu entrego em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Palavra de Deus, né, irmão? Quem está pelo presente, né? Que Deus possa abençoar, irmão. Irmãos, que o Senhor possa sempre te usar nessa sua instrumentalidade da palavra, que com certeza o Senhor tem com certeza. Bem, Deus falou comigo, Deus falou contigo nessa noite. Então, é base bíblica, né? A escolha que nós fizemos e a escolha que Deus faz. As decisões que nós tomamos e as decisões que Deus toma, né? Agora, não acrescentando a pregação do irmão João, mas eu aprendi com o saudoso pastor Antônio que ele dizia, né? A nossa escolha gera consequências. Irmão João, boas ou más, mas que gera, né? Nos colocamos em pé em nome de Jesus, mais uma vez.